O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 9. A conciliação entre realismo e idealismo. Não há como salvar o realismo materialista. Nesse caso, duas importantes perguntas pedem resposta. Em primeiro lugar, por que o macro-universo parece tão realista? Em segundo, se não houver algum tipo de realismo, de que modo podemos fazer ciência? A solução é que o realismo materialista pode ser incorporado ao idealismo monista. Antes de estudarmos como assim fazer, vejamos por que a mecânica quântica precisa absolutamente de uma interpretação. Por que precisamos de uma filosofia para compreendê-la? Porque não pode ela falar por si mesma. Segue-se um sumário de razões. 1. O estado de um sistema quântico é determinado pela equação de Schrödinger. A solução dessa equação, a função de onda, porém, não se relaciona diretamente com coisa alguma que observemos. A primeira pergunta da interpretação, portanto, é o que a função de onda representa. Um objeto único? Um grupo de eventos semelhantes? Um conjunto de objetos? O quadrado de uma função de onda determina probabilidades. Mas como devemos entendê-las? Este fato exige interpretação. Preferimos a interpretação de um único objeto. Mas isso continua a ser uma questão de filosofia. 2. Objetos quânticos são regulados pelo princípio da incerteza. Objetos quânticos são regulados pelo princípio da incerteza de Heisenberg. É impossível medir simultaneamente e com precisão pares de variáveis conjugadas, tais como posição e momento. Esta questão será puramente de medição. O efeito de sondas quânticas que aplicam um volume incontrolável de energia ao objeto que medem. Ou o princípio da incerteza decorre da natureza das coisas? Esse princípio surge da natureza dos pacotes de ondas que temos que construir a fim de obter de ondas partículas localizadas. Repetindo, essa resposta depende da interpretação e filosofia. 3. O paradoxo da dualidade onda-partícula, que objetos quânticos apresentam simultaneamente aspectos de onda e partícula, precisa de uma solução, o que implica interpretação e filosofia. 4. Que realidade física, se é alguma, poderia ter uma superposição coerente? Poderemos resolver efetivamente o paradoxo do gato de Schrödinger sem pensar seriamente nesse tipo de questão? Uma análise desse tipo implica invariavelmente interpretação e metafísica. 5. A descontinuidade e os saltos são realmente aspectos fundamentais do comportamento de sistemas quânticos? Em particular, demonstramos acima que o colapso de uma função de onda, ou superposição coerente, em uma situação de medição, é um evento descontínuo. Mas o colapso é necessário? Poderemos formular interpretações que evitem o colapso e descarte a descontinuidade? Notem que a motivação para buscar tais interpretações é reforçar uma posição filosófica, a do realismo. O princípio de correspondência de Bohr afirma que em certas condições, por exemplo, no caso de níveis de energia muito próximos dos átomos, os prognósticos da mecânica quântica reduzem-se aos da mecânica clássica. Este fato assegura que podemos, na maioria das situações, usar a mecânica clássica para fazer prognósticos sobre macroobjetos. Mas assegurará que aparatos de medição se comportarão classicamente quando necessário? Alguns físicos realistas, todos eles, pensam que esta é uma questão de filosofia.
o Teorema de Bell, número 7, o Teorema de Bell e o Experimentary Aspect obrigam-nos a perguntar como devemos interpretar o significado da não localidade quântica. Esta obrigação encerra sérias repercussões para a nossa filosofia. O realismo materialista, posto em situação difícil pela mecânica quântica, enfrenta problemas em todas as ocasiões em que surge a questão da natureza da realidade quântica, seja em conexão com o princípio da incerteza, seja com a dualidade onda-partícula, ou com as superposições coerentes. Em todas as ocasiões em que perguntamos se há algum outro tipo de realidade, além da realidade material, colocamos o realismo materialista na berlinda. Analogamente, uma descontinuidade autêntica aponta para uma ordem transcendente de realidade e destarte para uma falha do realismo materialista. Os paradoxos da medição quântica, o do gato de Schrödinger, por exemplo, são dificuldades inaceitáveis para o realista materialista. Um gato materialmente real, sem outra ordem de realidade, onde possa existir, terá que enfrentar de frente o problema da superposição coerente. Poderá um gato estar realmente morto e vivo ao mesmo tempo? Finalmente, a não localidade Bell Aspect é o desafio final ao realismo materialista. Há apenas duas alternativas e nenhuma delas compatível com a filosofia materialista estrita. Renunciar à localidade em favor de sinais mais rápidos do que a luz, em um reino além do espaço-tempo, é obviamente um salto além da ordem materialista, como também a aceitação de variáveis ocultas não locais. Renunciar à objetividade forte ou aceitar qualquer tipo de papel para a observação consciente relega o realismo materialista à condição de um monte de teorias obsoletas, que incluem a Terra plana, o éter e o flogístico. A substância jamais encontrada que foi sugerida como um agente ativo no calor e na luz da combustão. Poderemos conciliar com o idealismo uma teoria de muitos mundos? Os vários modelos propostos para resolver o paradoxo do gato de Schrödinger têm falhas, com exceção de 3. A teoria de numerosos mundos, a teoria das variáveis não locais e a presente teoria baseada no idealismo monista. Nas discussões do capítulo anterior, encontramos razões suficientes para questionar a interpretação das variáveis ocultas. O idealismo conta aqui com uma clara vantagem. Poderá a interpretação idealista alegar também vantagens sobre a teoria de numerosos mundos? Essa teoria tenta resolver as perplexidades criadas pelo paradoxo do gato de Schrödinger ao postular que o universo se divide em 2 ramos. O primeiro, com um gato morto em um observador pesaroso, e o segundo, com um gato vivo em um observador feliz. Tente, contudo, usá-la para solucionar o paradoxo da não localidade quântica. Uma medição, neste caso, de um elétron correlacionado continua a dividir o mundo de seu parceiro, que se encontra à distância, instantaneamente. Essa interpretação, portanto, parece comprometer a localidade e daí não reforça absolutamente o realismo materialista. Mas ainda que não o ajude, a teoria de muitos mundos deve, com certeza, ser considerada como alternativa viável à interpretação idealista. A alternativa de muitos mundos, tal como a teoria de variáveis ocultas não locais, porém, ignora muitos dos aspectos revolucionários da interpretação de Copenhague. Em contraste, o idealismo monista decola a partir do ponto em que a interpretação de Copenhague se torna vaga e declara explicamente que as ondas quânticas ou superposições coerentes são reais, mas existem em um domínio transcendente que se situa além da realidade material e em acréscimo a ela.
Na verdade, a ideia de muitos mundos pode ser facilmente incorporada à interpretação idealista, quando examinamos com cuidado essa teoria. Descobrimos que ela emprega a observação consciente. Como definir, por exemplo, quando ocorre uma bifurcação ao universo? Se isso acontecer quando houver uma medição, então, por definição, a medição da mesma envolve o papel de um observador. De acordo com a interpretação idealista, as superposições coerentes existem em um domínio transcendente como arquétipos informes de matéria. Suponhamos que os universos paralelos da teoria de numerosos mundos não são materiais, mas arquetípicos em conteúdo. Suponhamos ainda que são universos da mente. Neste caso, em vez de dizer que cada observação projeta um ramo no universo material, poderíamos dizer que cada observação cria uma trilha causal no contexto de possibilidades, no domínio transcendente da realidade. Uma vez feita a opção, todas menos uma das trilhas são excluídas do mundo da manifestação. Notem como esta maneira de reinterpretar o formalismo de muitos mundos dispensa a proliferação dispendiosa de universos materiais. Um dos aspectos atraentes da teoria de numerosos mundos é que a existência de muitos deles torna mais palatável aplicar a mecânica a todo o cosmo. Uma vez que a mecânica quântica é uma teoria probabilística, físicos sentem-se constrangidos em pensar em uma função de onda para todo o universo, como foi proposta por Stephen Hawking. Eles se perguntam se podemos atribuir significado a tal função de onda. Se há apenas uma, a teoria dos muitos mundos, mesmo no domínio transcendente, ajuda a solucionar esse problema. A questão realmente cosmológica pode ser agora respondida. Como poderá o cosmo ter existido nos últimos 15 bilhões de anos, se durante a maior parte desse tempo não havia observadores conscientes para gerar o colapso de quaisquer funções de onda? Muito simples. O cosmos jamais surgiu em forma concreta e tampouco permanece em forma fixa. Universos passados, um após o outro, não podem ser vistos como pintura em uma tela, das quais eventos presentes se desenrolam com o tempo. Embora, se pensarmos bem no assunto, este universo que se desdobra seja a maneira como os realistas materialistas o descrevem. Sugiro que o universo existe como potência informe em uma miríade de ramos possíveis, no domínio transcendente, e que se torna manifesto apenas quando observado por seres conscientes. Para sermos exatos, há aqui o mesmo círculo vicioso que dá origem à autorreferência discutida no capítulo 6. E são essas observações autorreferenciais que tecem a trama da história causal do universo, rejeitando as miríades de alternativas paralelas que jamais encontram o caminho para a realidade material. Essa maneira de interpretar nossa história cosmológica pode, talvez, ajudar a explicar os aspectos enigmáticos da evolução da vida e da mente, isto é, que só há uma probabilidade muito remota de evolução da vida a partir de matéria pré-biótica, através de mutações benéficas que resultaram no aparecimento do homem. Uma vez reconheçamos que a mutação biológica, que inclui a mutação de moléculas pré-bióticas, é um evento quântico, compreendemos que o universo bifurca-se em todos os eventos desse tipo no domínio transcendente, transformando-se em muitos ramos, até que em um deles há um ser senciente, que pode olhar com consciência e completar uma medição quântica. Nesse ponto, a trilha causal que leva a esse ser senciente entra em colapso e se transforma em realidade espaço-tempo. John Wheeler chama a esse tipo de cenário de fechamento do circuito do significado através de participação do observador. O significado surge no universo
quando os seres sencientes o observam, escolhendo trilhas causais entre miríades de possibilidades transcendentes. Se com isso parece que estamos recriando uma visão antropocêntrica do universo, que seja assim. O tempo e o contexto estão maduros para um forte princípio antrópico, para a ideia de que observadores são necessários para criar o universo. É tempo de reconhecer a natureza arquetípica dos mitos de criação da humanidade. Encontramos no livro do Gênesis, na tradição judaico-cristã, nos Vedas, na tradição hindu e em numerosas outras tradições religiosas. O cosmo foi criado por nossa causa. Esses mitos são compatíveis com a física quântica e não contraditórios a ela. Um grande mal-entendido surge porque tendemos a esquecer o que Einstein disse a Heisenberg. O que vemos depende das teorias que usamos para interpretar nossas observações. Claro, Immanuel Kant e William Blake já nos haviam dito isso antes, mas eles foram indivíduos que se anteciparam ao seu tempo. A maneira como reconstruímos o passado depende sempre das teorias que usamos. Pensem, por exemplo, como o homem via o amanhecer e o anoitecer antes e depois da Revolução Copernicana. O modelo heliocêntrico de Copérnico desviou a atenção de nós. Nós éramos mais o centro do universo, mas agora a maré está virando. Claro, nós não somos o centro geográfico, mas não é este o problema. Somos o centro do universo porque somos seu significado. A interpretação idealista reconhece cabalmente este aspecto dinâmico do passado, que a interpretação daquilo que vemos muda com nossas noções conceituais, tal como um mito. Tampouco temos que ser chauvinistas. Podemos, com igual facilidade, supor que o universo que através de um colapso se transformou na realidade física espaço-tempo. É um universo com a possibilidade de evolução do maior número possível de seres inteligentes, autoconscientes, em bilhões e bilhões de planetas, por todo este universo em expansão. Como pode um cosmo idealista criar a aparência de realismo? Se a realidade consiste, em última análise, de ideias manifestadas pela consciência, de que modo explicar tal consenso? Seu idealismo vence o debate filosófico e seu realismo é uma forma filosófica falsa. De que modo podemos fazer ciência? Disse David Bohm que ciência não pode ser praticada sem realismo. Há alguma verdade na declaração de Bohm. Apresentarei, no entanto, argumentação lógica convincente de que a essência do realismo científico pode ser abrigada sob o largo guarda-chuva do idealismo. Para tratar essa questão sob todos os aspectos, pensemos na origem da dicotomia realismo-idealismo, no paradoxo da percepção. O artista René Magritte desenhou a representação de um cachimbo, mas com a legenda: Ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo. Então o que é? Suponhamos que dizemos: isto é o desenho de um cachimbo. É uma boa resposta, mas se formos realmente mestres no assunto, diremos: veja a imagem criada em minha mente, cérebro, pelas impressões sensoriais do desenho de um cachimbo. Exatamente. Ninguém jamais viu um quadro em uma galeria de arte. O que vemos sempre é um quadro em nossa cabeça. Claro, o desenho não é o objeto. O mapa não é o território. Há mesmo lá fora um desenho? Tudo que sabemos com certeza é que há algum tipo de desenho em nosso cérebro. Uma imagem realmente teórica. Em todos os casos de percepção, é essa imagem teórica profundamente privada que na realidade vemos. Supomos que os objetos que vemos em volta são objetos empíricos em uma realidade comum, inteiramente objetivos e visíveis, inteiramente sujeitos ao exame empírico. Ainda assim, na verdade,
Nosso conhecimento sobre eles é sempre reunido através de meios subjetivos e privados. Surge Descartes, o velho quebra-cabeças filosófico sobre o que é real, a imagem teórica que realmente vemos, mas apenas privadamente, ou o objeto empírico que não parecemos ver diretamente, mas sobre o qual formamos um consenso? A privacidade interior da imagem teórica não seria problema e nem haveria uma dicotomia discernível, se houvesse sempre uma correspondência exata entre essa imagem e um objeto empírico, que outras pessoas pudessem confirmar imediatamente. Mas isso não acontece. Há ilusão de ótica. Há experiências criativas e místicas de imagens subjetivas que não correspondem necessariamente a qualquer coisa na realidade consensual imediata. A autenticidade de imagens teóricas, portanto, é suspeita, o que, por seu lado, compromete também a autenticidade dos objetos empíricos. Porque nunca os experimentamos sem a intermediação de uma imagem teórica. E este é o paradoxo da percepção. Aparentemente, não podemos confiar na autenticidade de nossa imagem teórica ou do objeto público empírico consensual. Os ismos filosóficos nascem desses paradoxos. Historicamente, duas escolas de filosofia debateram o que efetivamente é real. A escola idealista acredita que a imagem teórica é mais real e que a denominada realidade empírica constitui apenas ideias da consciência. Em contraste, os realistas sustentam que deve haver objetos reais lá fora, objetos sobre os quais formamos um consenso, objetos que são independentes do sujeito. Na prática, essas duas opiniões têm seus usos. Se há alguma forma de realismo, sem alguma presunção de que há objetos empíricos independentes do observador, a ciência seria impossível. Concordamos, sem a conceituação e validação de ideias teóricas, contudo, a ciência é igualmente impossível. Por essas razões, precisamos transcender o paradoxo. Isso foi feito pelo filósofo Gottfried Leibniz e posteriormente por outro filósofo, Bertrand Russell. Com essa ideia aparentemente absurda, ambas as opiniões podem ser corretas se tivermos duas cabeças, com um objetivo empírico dentro de uma delas, mas fora da outra. Um objeto empírico estaria fora do que poderíamos chamar de nossa pequena cabeça, e dessa forma, o realismo seria validado. O objeto estaria simultaneamente dentro de nossa cabeça, e, dessa maneira, seria nela uma ideia teórica, o que satisfaria o idealista. Graças a uma inteligente manobra filosófica, o objeto tornou-se simultaneamente um objeto empírico fora de cabeças empíricas e uma imagem teórica dentro de uma cabeça teórica abrangente. Mas poderíamos perguntar, essa grande cabeça teórica é simplesmente teórica ou tem de fato uma realidade empírica? A trama se complica quando nos damos conta de que essa grande cabeça abrange todas as pequenas cabeças empíricas e é em si um objeto de exame empírico. Suponhamos que levamos a sério a ideia dessa grande cabeça. Examinando bem o assunto, suspeitamos que a grande cabeça não tem que ser separada, mas que pode ser constituída de todas as cabeças empíricas, isto é, não há razão para postular mais de uma dessas cabeças, uma vez que ela contém em si toda a realidade empírica. Todos nós podemos estar compartilhando de uma única cabeça. Suponhamos que a cabeça, o cérebro, são partes de uma consciência que tem dois aspectos, duas maneiras diferentes de organizar a realidade. Um aspecto local inteiramente confinado ao cérebro empírico e uma outra consciência global,
que abrange a experiência de todos os objetos empíricos, incluindo o cérebro empírico. O leitor reconhecerá a não localidade na última frase. O conceito de não localidade trouxe respeitabilidade às sugestões aparentes absurdas de Leibniz e Rousseau. Se em acréscimo às maneiras locais de coletar dados, há um princípio organizador não local, conectado com o cérebro-mente. Uma consciência não local. O que é que acontece? Isso equivale a termos duas cabeças e fica resolvido o paradoxo da percepção. Notem como nossas considerações sobre a realidade assemelham-se àquelas que os autores dos Upanishads descobriram por intuição há milênios. Está em tudo isso, está fora de tudo isso. Além disso, idealismo e realismo podem ser agora válidos. Ambos estão certos. Isto porque, se o cérebro-mente é um objeto em uma consciência não local, que abrange toda a realidade, então o que denominamos de realidade empírica objetiva está nessa consciência. É uma ideia teórica dessa consciência e, portanto, o idealismo é válido. Quando, no entanto, essa consciência torna-se imanente como experiência subjetiva em uma parte de sua criação, no cérebro-mente que está localizado em nossa cabeça e olha, através da maneira como organiza as percepções sensoriais, para outras partes localmente separadas da criação, como sendo objetos. Então a doutrina do realismo é útil para estudar as regularidades do comportamento dos mesmos. Agora passemos à questão importante. Por que há tanto consenso? Por duas razões, o mundo fenomenal parece esmagadoramente objetivo. Em primeiro lugar, corpos clássicos possuem massas imensas, o que significa que suas ondas quânticas se espalham com grande lentidão. O pequeno espalhamento torna bem previsível as trajetórias do centro da massa de macro-objetos. Sempre que olhamos, encontramos a Lua onde esperamos que ela esteja, criando dessa maneira uma aura de continuidade. Continuidade adicional é imposta pelo aparato perceptual de nosso próprio cérebro-mente. Em segundo, e ainda mais importante, a complexidade nos macrocorpos implica em tempo de regeneração muito longo. Este fato lhes permite construir memórias ou registros, por mais temporários que possam ser em um cálculo final. Por causa desses registros, somos tentados a olhar o mundo em termos causais, empregando um conceito de tempo unidirecional e independente da consciência. Conglomerado de objetos quânticos que podemos chamar de clássicos são necessários, como aparelhos de medição, na extensão em que podemos definir-lhes as trajetórias aproximadas e falar em sua memória. Sem esses objetos clássicos, seria impossível a medição de eventos quânticos no espaço-tempo. Na consciência não local, todos os fenômenos, mesmo os denominados objetos empíricos clássicos, são objetos da consciência. É nesse sentido que os idealistas dizem que o mundo é feito de consciência. Evidentemente, a tese idealista e a opinião quântica convergem se aceitarmos a solução não local do paradoxo da percepção. Confio em minha intuição de que a interpretação idealista da mecânica quântica é a correta. Entre todas as interpretações, esta é a única que promete levar a física para uma nova arena, a arena do problema cérebro, mente e consciência. Se a história pode servir de guia, todas as ideias inovadoras da física lhe ampliam a arena. Poderão a mecânica quântica e a filosofia do idealismo, juntas, formar a base de uma ciência idealista, capaz de solucionar os espinhosos paradoxos do problema mente e corpo, que nos tem confundido durante milênios? Sim, acredito que podem. Na parte seguinte desse livro, tentarei preparar o terreno para essa solução. Abraham Maslow escreveu: se há alguma regra básica da ciência, ela é:
em minha opinião, a aceitação da obrigação de reconhecer e descrever toda a realidade, tudo que existe, tudo que acontece. No seu melhor aspecto, ela, a ciência, é inteiramente aberta e nada exclui, e não tem requisitos de admissão. Com a ciência idealista, chegamos a uma ciência que não tem requisitos de admissão, que não exclui o subjetivo nem o objetivo, o espírito ou a matéria, e é, portanto, capaz de integrar as dicotomias profundas de nosso pensamento. Parte 3. Referência ao self, como uno, torna-se muitos. Há séculos, Descartes descreveu mente e corpo como realidades separadas. Esse cisma dualístico ainda impregna a maneira como vemos a nós mesmos. Nessa parte do livro, demonstraremos que o monismo baseado no primado da matéria é incapaz de exorcizar o demônio do dualismo, o que de fato lança uma ponte sobre o cisma e a ciência idealista. Uma aplicação da física quântica interpretada de acordo com a filosofia do idealismo monista. Veremos que a ciência idealista não só elimina o cisma da relação mente-corpo, mas responde também a algumas perguntas que confundiram filósofos durante numerosas eras. Questões como: de que modo uma consciência una torna-se muitas? Como o mundo de subjetivos e objetos surge de um ser uno? As respostas a essas perguntas são encontradas em conceitos como hierarquia emaranhada e referência ao próprio self, a capacidade de um sistema de ver como separado do mundo. Na Índia, conta-se uma lenda belíssima sobre a origem do rio Ganges. Na verdade, o Ganges nasce em uma geleira nas alturas dos Himalaias. Diz a lenda, no entanto, que o rio tem origem no céu e que chega à terra através das tranças entrelaçadas dos cabelos de Shiva, um famoso cientista indiano. Jagadish Bose, que teve ideias de vasto alcance sobre a consciência das plantas, escreveu em suas memórias que, na infância, ouvia o som do Ganges e se perguntava sobre o significado da lenda. Ao chegar à idade adulta, descobriu uma resposta: caráter cíclico. A água evapora-se e forma nuvens. Em seguida, cai como neve nos picos mais altos da montanha. A neve derrete-se e se transforma na fonte dos rios, que em seguida descobrem seu caminho para o oceano, mas apenas para evaporar-se mais uma vez, enquanto o ciclo continua. Eu também, ao tempo de jovem, passei horas às margens do Ganges, pensando no significado da lenda. De alguma maneira, eu não achava que Bose dera a resposta final ao significado. Natureza cíclica, claro, mas qual o significado das tranças entrelaçadas de Shiva? Eu não sabia como responder a essa pergunta, não nessa ocasião. Após olhar para muitos diferentes rios, a lenda continuou a me deixar confuso, até que li o Gödel, Esker Bach, An Eternal Golden Braid, de Doug Hofstadter. Na lenda, o rio Ganges, outro nome da Mãe Divina, simboliza o princípio informe por trás da forma manifesta, os arquétipos platônicos. E Shiva é o próprio sem forma por trás da autoconsciência manifesta, o inconsciente. As tranças entrelaçadas de Shiva representam uma hierarquia entrelaçada. A trança dourada eterna de Hofstadter, a realidade nos chega em forma manifesta através de uma hierarquia entrelaçada, exatamente como o Ganges desce ao mundo da forma através das tranças de Shiva. Descobriremos que esta resposta nos leva à ideia de um espectro de autoconsciência. Descobriremos que há um self além do ego. O estudo desse self
maior permite nos integrar a várias teorias de personalidade da psicologia moderna, o behaviorismo, a psicanálise e o transpessoal, como a visão do self que é expressada nas grandes tradições religiosas do mundo.